Você já sentiu que algo dentro de você te prende, mas não consegue explicar? Como se existissem correntes invisíveis na sua alma. Como se por fora tudo parecesse em ordem, mas por dentro, uma luta silenciosa acontecesse todos os dias. Talvez seja aquela ansiedade que ninguém vê, mas que aperta o peito nas horas mais inesperadas. Ou quem sabe aquela gula disfarçada de só mais um pedacinho, que no fundo esconde um vazio que comida nenhuma preenche. Pode ser ainda aquela mentira que você contou para não decepcionar, mas que te pesa na consciência. Ou o orgulho que te impede de pedir perdão, de admitir fraqueza, de ser humilde. Ou talvez a dependência emocional que faz com que você se sinta incompleto sem a aprovação de alguém. Já passou por isso? Esses são os cativeiros invisíveis. Prisões que não têm grades, mas que sufocam. Vícios que não aparecem aos olhos, mas que dominam o coração e consomem a alma aos poucos. E o mais assustador é que muitas vezes a gente nem percebe que está preso. Vai vivendo no automático, achando que é normal se sentir assim, até que um dia algo dentro de nós grita por libertação. Um grito que pede socorro, que clama por paz, por leveza, por cura. Hoje, eu quero te convidar a dar um passo diferente. Um passo rumo à verdadeira liberdade. Não aquela liberdade enganosa que o mundo promete, de fazer o que quiser, sem limites, mas a liberdade que vem do céu. Aquela que só pode nascer quando a alma encontra descanso em Deus, quando os pesos são entregues, quando as correntes são quebradas. E para isso, existe uma intercessora poderosa que caminha ao nosso lado e nos guia com ternura. Nossa Senhora de Fátima. Você já ouviu falar do poder que há na intercessão de Maria? Aquela que apareceu em Fátima para 3 pastorinhos trazendo uma mensagem de conversão, oração e esperança para o mundo. Aquela que chora conosco, que ouve nossas dores silenciosas, que entende nossas lutas escondidas e nos conduz ao coração do seu Filho Jesus? Pois é, hoje vamos fazer juntos uma oração profunda. Uma súplica sincera a essa mãe que não nos abandona. Vamos pedir que ela venha com o seu manto de amor e nos ajude a identificar tudo aquilo que tem nos aprisionado por dentro. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender. Pode ser que você esteja lutando contra algo que nem sabia que era uma prisão. Pode ser que, através dessa oração, Deus te revele feridas que precisam ser tocadas, cadeados que precisam ser quebrados e caminhos novos que Ele quer abrir para você. Talvez seja hoje o dia da sua libertação. O dia em que você vai parar de carregar esse peso sozinho. O dia em que vai dizer: Mãe de Fátima, liberta minha alma dos cativeiros invisíveis. Você não está sozinho nessa. Essa batalha é espiritual, é interior, mas tem solução. E é por isso que este vídeo é tão importante. Porque enquanto o mundo tenta esconder os vícios com distrações, nós vamos fazer o oposto. Trazer tudo à luz, colocar diante do altar de Deus e permitir que Maria interceda por nós. Então, respira fundo, abra o seu coração e se prepara, porque o que vem agora é mais do que uma reflexão, é um clamor, é um encontro com a verdade que liberta. E é só o começo. E às vezes é justamente nas noites mais silenciosas que essas correntes invisíveis parecem apertar mais forte. Você já percebeu? Como se o peito ficasse pesado, como se o coração falasse baixinho. Tem algo errado, mas eu não sei o que é. É nesse momento que muitos tentam disfarçar o vazio com distrações, mergulham em rotinas vazias ou se isolam ainda mais, achando que é só uma fase. Mas e se não for só uma fase? E se for uma prisão da alma, que a gente aprende a ignorar com o tempo, mas que continua ali, enfraquecendo pouco a pouco a nossa esperança? Hoje, eu quero te convidar a dar um passo diferente, a olhar para dentro com coragem e sinceridade. Porque sim, há algemas que não se veem, feridas do passado, culpas que não foram entregues, medos que você carrega calado. E é por isso que hoje vamos juntos fazer uma oração especial, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, aquela que apareceu em meio à simplicidade, mas carregava um poder celestial que tocou o mundo inteiro. Fica comigo até o
final. Porque o que você vai descobrir agora pode ser exatamente o que seu coração vem pedindo em silêncio há tanto tempo. Essa oração, mais do que palavras, é um reencontro com a esperança. E eu tenho certeza de que, se você abrir seu coração, algo dentro de você vai começar a mudar. E já que estamos vivendo esse momento juntos, me conta aqui nos comentários. Você já se sentiu assim, preso por dentro, sem entender o motivo? Qual parte dessa mensagem te tocou mais até agora? Eu leio cada comentário com carinho, e muitas vezes são justamente as suas palavras que ajudam outras pessoas a se sentirem menos sozinhas nessa caminhada. Ah, e se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa o seu like. Isso ajuda muito para que mais pessoas recebam essa mensagem de fé, consolo e liberdade. E claro, se inscreve aqui no canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo que toca o coração e nos aproxima de Deus. A sua presença aqui é muito importante. Ela faz essa comunidade crescer. Ela dá sentido a tudo isso que a gente compartilha. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir é um momento de entrega. Vamos dar voz à alma. Vamos juntos nessa oração com Nossa Senhora de Fátima. Os piores cativeiros não têm grades, nem algemas de ferro. Eles vivem dentro da gente, disfarçados de hábitos normais, de comportamentos que todo mundo diz que é só um jeito de ser. Mas se a gente for sincero, de verdade, vai perceber que tem coisas que nos dominam, sem fazer barulho. Estou falando daqueles vícios que não aparecem aos olhos, mas que aos poucos vão minando nossa paz, drenando nossa energia e nos afastando da liberdade interior que Deus sonhou para nós. Sabe aquela ansiedade que você já até aprendeu a conviver, que parece fazer parte da sua rotina, mas que no fundo é um medo disfarçado, um descontrole que insiste em roubar o seu sono e os seus pensamentos, ou aquele apego ao prazer imediato, que pode vir na forma de redes sociais, comida em excesso, distrações constantes, e que por mais que alivie na hora, te deixa depois com um vazio maior ainda? Isso também é um cativeiro. E tem mais. A dependência afetiva que faz você acreditar que sem aquela pessoa você não consegue viver. O orgulho silencioso que te impede de pedir perdão ou reconhecer que precisa de ajuda. Aquelas pequenas mentiras inofensivas que você conta para si mesmo para justificar atitudes que, no fundo, você sabe que estão te destruindo devagar. Esses vícios escondidos funcionam como correntes invisíveis. E o mais perigoso é que a gente nem percebe que está acorrentado. Vai levando a vida no piloto automático, achando que está tudo sob controle, enquanto por dentro, o coração vai se tornando um campo de batalha. E sabe por que eles são tão difíceis de vencer? Porque muitas vezes a gente nem tem coragem de nomeá-los. A gente espiritualiza o sofrimento, joga para debaixo do tapete ou pior, normaliza o que nos machuca só para não encarar a verdade. Mas a verdade, mesmo quando dói, liberta. E reconhecer esses cativeiros é o primeiro passo para viver uma transformação real. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando a gente entende o que realmente está por trás desses comportamentos, tudo começa a fazer sentido e o caminho da cura se torna possível. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Quantas vezes você chora à noite, mas não sabe o porquê? O dia até parece ter corrido bem, ninguém te feriu diretamente, mas lá dentro, algo pulsa, algo aperta. E não é físico. É como se existisse uma prisão sem grades, um cativeiro invisível que rouba sua paz sem pedir permissão. E muitas vezes essa prisão tem nome: vício silencioso. Só que aqui a gente não está falando apenas de substâncias ou hábitos óbvios. Estamos falando da ansiedade que consome por dentro, do orgulho disfarçado de autossuficiência, da necessidade constante de ser validado, amado, escolhido. Tem gente que se apega ao prazer como quem agarra uma boia em alto mar. Vive atrás de pequenas recompensas, um doce a mais, um scroll infinito nas redes, uma mensagem que nunca chega, uma curtida que decide o humor do dia. O vazio tenta ser preenchido com qualquer coisa que ofereça um alívio rápido. Só que esse alívio tem um preço. Ele cobra caro.
tira a sensibilidade espiritual, afasta da oração, intoxica os pensamentos e bloqueia aquela conexão profunda com Deus que a alma tanto deseja. E o mais doloroso é que tudo isso acontece no silêncio. Por fora, a vida segue. Sorriso no rosto, compromissos cumpridos até momentos de fé vividos. Mas por dentro algo está travado, como se a alma estivesse presa num quarto escuro, implorando por ar. O orgulho impede de pedir ajuda. A gula emocional camufla a carência com comida, séries, trabalho. A mentira inofensiva vai criando uma versão editada de quem se é, até o ponto em que você mesmo se perde de vista. É aqui que muitas pessoas se perguntam: por quê? Eu não consigo sentir mais a presença de Deus como antes. Por que a oração parece seca? Por que minha alma vive inquieta mesmo quando está tudo bem? E a resposta, na maioria das vezes, está nesse esconderijo interno. Esses vícios sutis roubam o espaço que era para ser dele. Não porque ele se recusa a entrar, mas porque o coração está tão cheio de distrações, muros e compensações que não sobra espaço para a verdade, para a cura, para a luz. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque entender o que está por trás desses comportamentos é o primeiro passo para quebrar as correntes. Escreve aí nos comentários: isso faz sentido para mim. Tem noites em que o silêncio pesa mais do que o barulho do dia inteiro. Você deita, olha para o teto escuro e sente que algo dentro de você grita, mesmo sem saber exatamente o que. É uma inquietação que te acompanha, mesmo quando tudo parece estar normal. Às vezes é o cansaço de lutar tanto sem ver mudança. Outras, é a sensação de estar invisível, como se ninguém enxergasse o que realmente se passa no fundo da sua alma. É nesse cenário que entra uma presença que muitos ignoram, mas que nunca deixou de estar ali: Maria. A mãe que não apenas olha, mas que vê. Vê no escuro, vê por dentro. E não, isso não é poético demais. É profundamente real. Foi exatamente por isso que, em Fátima, ela escolheu aparecer não a doutores ou poderosos, mas a 3 crianças humildes. Jacinta, Francisco e Lúcia nem sabiam o que era teologia, mas sabiam o que era confiar. Sabiam o que era ouvir com o coração. Maria não os escolheu por acaso. Foi ali, no meio da simplicidade, que ela mostrou algo poderoso. Que a salvação começa quando a gente para de esconder as dores e começa a oferecê-las. Ela não veio trazer mais regras ou julgamentos. Veio com um olhar de mãe, desses que conseguem tocar feridas que a gente nem tem coragem de nomear. E tudo isso num tempo onde o mundo estava em guerra, onde o medo e a incerteza reinavam. Parece familiar? Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque tem algo nos bastidores dessa aparição que muita gente nunca percebeu. Maria não veio apenas para consolar, ela veio para convocar. Não com ameaças, mas com amor. Ela viu os sofrimentos escondidos da humanidade, e os seus também. Aquele vazio que ninguém entende, aquela oração que você cansou de repetir sem resposta, aquele hábito escondido que te afasta da paz. Ela conhece tudo isso, e mesmo assim, permanece. Espera, intercede. Maria é essa luz que brilha quando a gente já perdeu o rumo. Uma luz que não nos expõe, nos guia. Escreve aí: tô nessa jornada também. Ela apareceu em Fátima como uma luz no meio da escuridão. Não foi para impressionar com sinais grandiosos, mas para tocar os corações com uma verdade simples e profunda. Deus nos ama, e Maria está ao nosso lado, como mãe, guiando-nos com paciência e firmeza. Em 1917, quando o mundo afundava em guerra e incertezas, Nossa Senhora escolheu 3 crianças humildes, Lúcia, Francisco e Jacinta, para transmitir uma mensagem que atravessa gerações. E essa escolha já carrega uma revelação. Deus não fala apenas aos grandes, mas aos puros, aos pequenos, aos que escutam com o coração. A intercessão de Maria não é apenas uma tradição bonita da fé católica. Ela tem impacto real. Os santos sabiam disso. São João Paulo II, por exemplo, viveu com esse entendimento profundamente enraizado.
Seu lema, Totus tuus Mariae. Sou todo teu, ó Maria. Não era uma frase simbólica, mas uma entrega radical à proteção da Mãe de Deus. E veja o que isso gerou. Um pontificado marcado por coragem, sabedoria e uma espiritualidade viva que tocou o mundo inteiro. Quando Maria intercede, algo muda. Não porque ela tem poder próprio, mas porque ela está em perfeita sintonia com o coração do Filho. Ela leva nossas dores, nossos pedidos, nossas lutas e as apresenta a Jesus com o amor de mãe. E é impossível que Jesus não escute uma súplica carregada de amor verdadeiro. Em Fátima, o apelo principal foi a conversão, não como uma obrigação pesada, mas como um convite urgente à transformação interior. Ela alertou sobre os caminhos de perdição, sim, mas também apontou para a luz. Oração, penitência, confissão, eucaristia. Era como se dissesse: voltem, ainda dá tempo. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque entender o que está por trás desse chamado à conversão pode revelar muito sobre a nossa própria jornada de fé. E como isso afeta cada decisão que tomamos no dia a dia. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Quando a gente fala que Jesus é o libertador, não é força de expressão, é real. Ele é o único capaz de romper correntes que ninguém vê, de curar feridas que nem a gente sabia que estavam abertas, e de acalmar tempestades que só fazem barulho por dentro. Só Ele tem esse poder. Só Ele pode salvar por inteiro, libertar, de verdade dar vida nova. Mas aí entra um detalhe que muita gente subestima. Existe um caminho, uma ponte firme, segura e cheia de amor, que nos conduz direto ao coração dele, e essa ponte tem nome. É Maria. Ela não substitui Jesus. Nunca. Mas ninguém conhece tão bem o Filho quanto a própria mãe. E se tem alguém que sabe como nos conduzir até ele, é ela. Maria é como aquela pessoa que te pega pela mão no meio da escuridão e diz: vem comigo, eu sei o caminho, eu já estive aqui, eu vou te levar até a luz. E não é uma luz qualquer. É a luz que liberta, que transforma, que dá sentido a tudo. Quando a gente se volta a Nossa Senhora com sinceridade, o que estamos dizendo no fundo é: me ajuda a reencontrar teu filho, me leva de volta para ele. É por isso que essa oração não é só uma devoção bonita, é um clamor. É o grito de quem cansou de andar sozinho, de quem quer voltar para casa, para a presença viva de Cristo. E Maria escuta. Ela intercede. Ela age. Não porque tem algum poder por si só, mas porque está totalmente unida à vontade do Filho. E o coração de Jesus, você sabe, não resiste ao amor da mãe. São João Paulo II sabia disso muito bem. Ele não dizia Totus tuus Mariae por acaso. Era uma entrega total, consciente, de quem entendeu que se entregar a Maria é como acelerar o processo de transformação interior. É como trocar atalhos perigosos por uma estrada reta, protegida, iluminada. Porque a verdade oculta, que nem todo mundo percebe logo de cara, é que Maria não nos prende a ela. Pelo contrário, quanto mais nos aproximamos dela, mais nos encontramos com Cristo. É como se cada Ave Maria fosse uma corda puxando o coração de volta para o centro da verdade, para o centro da liberdade. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque entender o papel de Maria como ponte até Jesus não é só uma questão de doutrina. É uma mudança de mentalidade. É abrir os olhos para um nível de intimidade com Deus que talvez você nunca tenha experimentado antes. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Então agora, respira. Respira fundo. Onde você estiver, pare só por um instante. Não precisa fazer nada complicado. Apenas feche os olhos por uns segundos. Coloca a mão no seu coração e deixa o silêncio falar mais alto do que o barulho ao redor. Isso. Só você e Deus agora. Não importa se o dia foi corrido, se a mente está cheia de preocupações ou se o coração está meio apertado. Esse momento é seu. É um abrigo no meio da tempestade. É o seu lugar secreto com o céu. Sabe? Tem algo poderoso quando a gente decide, mesmo no caos, parar e se recolher. Não é fuga. É estratégia espiritual.
É quando a gente escolhe sair da superfície e mergulhar fundo. Porque o coração precisa de mais do que respostas rápidas. Ele precisa de presença. E essa presença começa com silêncio, com escuta, com entrega. É aqui que o Espírito de Deus sussurra verdades que o mundo não consegue gritar. É aqui que a gente começa a enxergar com os olhos da fé. E se alguma coisa dentro de você está ferida, bagunçada ou perdida, tudo bem. Você não precisa arrumar a casa antes de receber a visita. Deixa Jesus entrar agora, exatamente como você está. E deixa Maria segurar na sua mão como uma mãe que entende o caminho, que conhece as curvas da estrada e sabe onde o filho está te esperando. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque esse preparo não é só uma pausa bonita. Ele é a chave para uma transformação real. Tem algo que acontece nos bastidores da oração silenciosa, que muda tudo na nossa mentalidade, nas nossas decisões, na forma como a gente enxerga a própria história. É nesse espaço de recolhimento que as verdades ocultas do nosso interior começam a aparecer. Coisas que estavam escondidas, machucadas, esquecidas, e que Jesus quer tocar com amor. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque não se trata apenas de parar para rezar, mas de permitir que essa oração te atravesse, que ela vá além dos lábios, que desça até as feridas mais escondidas da alma. Aquilo que ninguém vê. Aquilo que você mesmo às vezes tenta fingir que não sente. Mas Deus vê. E Maria, como mãe, entende. É nesse lugar secreto que a cura começa. Não com respostas prontas, mas com revelações. Com aquela consciência clara de que existe um amor que não desiste de você, mesmo quando você já pensou em desistir de si. Então agora, reza comigo. De verdade. Vai dizendo com o coração, mesmo que a voz falhe. Mesmo que os olhos se encham d'água. Porque é nesse ponto de fragilidade que o céu se inclina com mais força, Mãe de Fátima. Intercede junto a Jesus pela minha libertação. Liberta minha alma do medo que me paralisa, dessa sensação de não ser bom o suficiente, de nunca estar à altura. Leva embora essa culpa que me prende ao passado e essa cobrança que me sufoca no presente. Mãe querida, toca no que eu escondo, até de mim. Liberta-me da ansiedade que me corrói por dentro, dessa pressa de querer controlar tudo, desse cansaço que não passa mesmo depois de dormir. Intercede, Mãe, por esses desejos desordenados que bagunçam meus pensamentos, que me afastam do que é puro, do que é leve, do que é verdadeiro. Eu não quero mais viver me sabotando. Eu não quero mais carregar pesos que não são meus. Me ensina a entregar. Me ensina a confiar. Me ensina a respirar de novo sem medo. Porque no fundo o que eu mais preciso é de paz. Não uma paz superficial, de aparência, mas aquela que transforma a mentalidade, que muda decisões, que cura os bastidores da alma. Eu sei que não tô sozinho. Eu sei que mesmo no escuro existe uma luz me guiando, e que essa luz tem nome, Jesus. E quem me conduz até Ele é você, Mãe. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque quando você se permite ser atravessado por essa oração, algo dentro de você começa a se reorganizar. Aquilo que antes era só peso começa a se transformar em entendimento. Não é mágica, é entrega. É como se o céu respirasse, junto com você, dizendo em silêncio: calma, eu tô aqui. E isso muda tudo. Porque saber que você não está sozinho não é só um alívio, é uma virada de chave. É entender que sua dor não é invisível, que seu cansaço não é ignorado. Maria ouviu. Jesus viu seu coração, e mesmo que o cenário externo ainda pareça o mesmo, algo já começou a mudar por dentro. A libertação já começou. Mas calma. Transformação não acontece num estalo. É uma jornada. É como cuidar de uma ferida que estava escondida. Dói quando toca, mas só assim começa a cicatrizar. Por isso, não se cobre por ainda sentir medo, por ainda tropeçar. O importante é que agora você está escolhendo um caminho novo.
Um caminho de verdade, onde a oração não é só palavras, mas movimento. Onde o coração não finge mais que está tudo bem, mas decide ser sincero. E isso é coragem. É nesse processo que a mentalidade começa a mudar. Quando você entende que não precisa mais provar valor o tempo todo, que não precisa mais carregar tudo sozinho. Tem uma paz que nasce quando a gente começa a soltar os pesos e a confiar em algo maior do que a gente. Paz de saber que existe um propósito, mesmo no meio do caos. Que tem revelações escondidas até nos dias silenciosos. E que Maria, como mãe, caminha ao seu lado, mesmo quando você pensa que está parado. Então, se hoje você está sentindo um sopro diferente, como se algo lá dentro começasse a se organizar, escuta, porque talvez seja o início de uma nova etapa. Uma etapa onde você não precisa mais se esconder, nem acelerar. Só estar. Só deixar ser conduzido. E nesse ritmo mais leve, mais verdadeiro, você começa a perceber que viver com fé não é se isolar do mundo, mas atravessar a vida com um novo olhar. Comenta aí, tô nessa jornada também. Porque quando a gente entende que a oração não é só um ritual, mas um encontro, tudo muda. Aquilo que antes parecia apenas palavras soltas começa a se tornar presença. E nessa presença, o coração começa a amolecer. Vai se abrindo, mesmo sem saber como. Porque não se trata de entender tudo agora, se trata de permitir que algo verdadeiro aconteça. Às vezes a gente vive com pressa de soluções, de respostas imediatas, mas Deus trabalha no tempo certo. E enquanto esperamos, Ele já está agindo. Nos bastidores da alma, naquele cansaço que ninguém vê, no silêncio carregado de lágrimas que escorrem no travesseiro. Maria, como mãe, tem essa delicadeza de tocar sem invadir, de acolher sem julgar. Ela vai onde dói, mas vai com ternura. E quando a gente reza, com sinceridade, mesmo que a voz saia fraca, é como se a dor ganhasse tradução. Como se tudo aquilo que a gente não sabia como expressar começasse aos poucos a se organizar dentro. Porque o céu entende suspiros. O céu escuta até o que a gente ainda não sabe dizer. Então não estranha se depois dessa oração você sentiu alívio, ou até se sentiu mais sensível. Às vezes o começo da cura vem com lágrimas, com memórias, com sensações que voltam, mas não para nos ferir de novo. Voltam para serem tratadas, voltam para serem entregues. E é nesse ponto que começa a verdadeira transformação. Quando a gente para de lutar sozinho e deixa Deus conduzir. Quando a gente reconhece que não precisa mais carregar tudo no braço. Porque há uma diferença entre resistir e confiar. E a oração é essa entrega corajosa. É dizer, eu não dou conta sozinho. E tudo bem. Isso não é fraqueza, é liberdade. É o primeiro passo para viver leve. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Se você ficou comigo até aqui, é porque algo dentro de você se conectou com essa mensagem. E isso já é um sinal de que Deus está agindo. Então, se esse conteúdo te tocou de alguma forma, considera se inscrever aqui no canal. A gente está construindo um espaço seguro, de fé, reflexão e transformação. E vai ser muito especial ter você por perto nessa caminhada. Aproveita e deixa aqui nos comentários. Essa mensagem foi para mim. Assim eu vou saber que você recebeu tudo até o fim. E vou orar por você também. Ah, e se esse momento te trouxe paz, esperança ou clareza, dá um like no vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais corações que, como o seu, estão em busca de sentido. Olha, tem um vídeo aqui do lado que complementa exatamente o que a gente falou hoje. Clica e continua comigo por lá. Tem mais revelações esperando por você.